Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Como você tem observado a sua relação pessoal com Deus, a sua intimidade com Deus e dentro das suas questões pessoais, observando o trato que você tem dado a si mesmo. Hoje nós vivemos um período de uma sociedade que está adoecida com muitas questões pessoais e não estão se dando conta disso. A sociedade está estressada, está cansada, muitas vezes está se colocando em situações até que se permite ser oprimida e ser abusada, exatamente porque a sua autoestima está muito baixa, e aquilo que ele precisa compreender para manter o seu coração elevado a Deus está cada vez mais se perdendo. Então, nós temos que buscar a retomada daquilo que nos é necessário para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento, para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Pode ter certeza que Deus quer o melhor para você, para a sua vida, para a sua família, e não quer que você se coloque numa condição de menosprezo, de inferioridade. Deus não quer que você se sinta inferior. Certamente você tem grande valor diante de Deus. O preço de uma vida é o preço de um Deus crucificado. Jesus Cristo se entregou por você. Jesus Cristo enviou o Espírito Santo para habitar em você, para que você pudesse ter a real noção do quanto você é importante para Deus, do quanto você é estimado por Deus. Deus, quando nos compara com alguma coisa dentro das suas analogias e da perspectiva que a Bíblia nos apresenta, ele sempre nos compara com aquilo que é único, com aquilo que é especial, com aquilo que é insubstituível. Porque, de fato, nós somos assim para Deus. Você é insubstituível para Deus. Uma das analogias, por exemplo, é quando Deus nos trata como a menina dos olhos. A menina dos olhos é porque, além de ser único, além de ser um padrão de identificação, a íris do olho é um padrão de identificação, mas é uma parte muito sensível, tanto que qualquer coisa que vem em direção ao nosso rosto, a tendência que nós temos naturalmente é de cobrir os olhos para protegê-lo. Então, desta maneira, Deus está falando que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Né? A menina dos olhos de Deus, porque é uma parte sensível, mas uma parte muito importante, uma parte essencial, que precisa de cuidado, precisa de proteção, precisa de atenção. E é isto que Deus está tratando com você hoje. Nós temos o texto de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 28 em diante, um texto que fala acerca do grande mandamento com relação à nossa comunhão com Deus, o nosso trato com Deus. O texto, ele diz assim, Marcos 12, 28 em diante, ele diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o nosso único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele.
e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Diante da resposta de Jesus, ninguém mais ousava fazer qualquer pergunta para testar o seu conhecimento, porque todos sabiam que Jesus era extremamente sábio. Em Êxodo, capítulo 20, Deuteronômio, capítulo 5, nós temos ali a relação dos 10 mandamentos. Agora, é interessante que Jesus, quando ele destaca o mandamento mais importante, quando ele é questionado a respeito disso, ele não cita nada do que está dentro desse texto, nem de Êxodo 20 e nem de Deuteronômio 5, que é a repetição do mesmo texto. Ele cita dois outros textos. O primeiro deles é o texto que está em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6 é o primeiro texto que Jesus faz a citação do grande mandamento. É conhecido como Shema Israel, porque é a expressão máxima do mandamento de Deus, conhecida por todo Israel, a expressão em hebraico, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, nós temos esse texto que Jesus cita como sendo o primeiro mandamento e o mais importante. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui nós temos o primeiro mandamento que Jesus cita. O segundo mandamento, amarás ao próximo como a ti mesmo, é o mandamento que está em Levítico, capítulo 19, o versículo 18. Então, Levítico, capítulo 19, versículo 18, está o segundo mandamento que Jesus cita. E olha que interessante que é esse texto. Levítico 19, 18, o texto diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, observe o texto aqui, na sua construção, ele fala assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo. Ou seja, se alguém te fez algum mal, se alguém te prejudicou de alguma maneira, se alguém foi incorreto com você, mas não foi intencional, não era propósito, mas às vezes até por imaturidade, sendo pessoas que faz parte do povo de Deus, porque todos nós somos humanos, passíveis de erros e somos pecadores. Então, o que o texto está falando aqui? Não te vingue daquele que te fez mal. Não considere-o como um inimigo. Deixe Deus cuidar de cada detalhe. Ele fala, ao contrário, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, perdoe, estenda a mão, reconcilie, né? Releve aquilo que aconteceu. Ele está falando, neste contexto, amar ao próximo como a si mesmo, é observar que aquele que cometeu um erro contra você, contra mim, né, ele merece o mesmo perdão de quando nós mesmos erramos contra alguém. E, infelizmente, nós somos seres humanos e somos passíveis de erros. Agora, esses dois mandamentos, ele envolve toda a nossa estrutura de relacionamento com Deus. Porque se nós não tomarmos cuidado em amar a Deus sobre todas as coisas, né, ter a Deus, amar a Deus como de todo o coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, se o nosso foco principal e maior não for Deus, as outras coisas vão se perdendo. E aí as pessoas começam a buscar passividade, solução,
começa a buscar tranquilidade em outras questões e muitas vezes questões prejudiciais a si mesmo, como vícios, por exemplo. Os vícios muitas vezes são escapes da mágoa, do ressentimento, de uma situação de impotência que a pessoa está vivendo, de uma situação de opressão, e aí essa pessoa ela procura algum vício como um escape, como uma maneira dele ter algum prazer ou dele esquecer, pelo menos momentaneamente, aquela circunstância que ele está vivendo, aquela situação que ele está vivendo. Então, desta maneira, quando nós nos colocamos diante de Deus, voltando de fato a amar a Deus sobre todas as coisas, quando nós temos os nossos problemas, as nossas adversidades, as nossas questões pessoais, amando a Deus sobre todas as coisas, mesmo que eu tenha o desejo pela corrupção do pecado de me envolver com algum vício, eu vou pensar que aquilo ofende a Deus. E daí, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, mesmo que eu tenha o desejo, eu vou exercer o domínio próprio para não fazer aquilo que ofende a Deus. Observe, por exemplo, dentro deste contexto, o texto de Provérbios 31. Provérbios 31, nos primeiros versículos de 1 a 10, a mãe de Lemuel, a mãe do rei de Lemuel, está ensinando ele como ser uma pessoa íntegra, né, para encontrar a mulher virtuosa. É claro que ele é um texto dual, todos os princípios e valores servem para homens e mulheres. Então, eu quero que você observe com bastante atenção, porque o texto mostra que se eu não amar a Deus sobre todas as coisas e não me amar, a ponto de saber discernir o que é bom ou mal para mim, eu também não vou conseguir amar o próximo da maneira correta, porque eu estou me prejudicando, eu estou permitindo que outro me prejudique, e ao invés de procurar solução em Deus, eu agravo a situação, muitas vezes, através de vícios, através de um comportamento que Deus desaprova, porque na minha angústia, no meu sofrimento, eu até esqueço o meu amor por Deus. Então, aquele desejo do pecado acaba dominando, tirando da razão, e ao invés de eu manter a consciência de amar a Deus sobre todas as coisas, acabo me envolvendo com aquilo que não é aprovado com Deus, vai me trazer prejuízos e ainda por cima não vai resolver o meu problema. Então, nós temos aqui Provérbios 31, olha aqui, a partir do versículo 1. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou a sua mãe. Que te direi, meu filho, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aos que destroem os reis. Então, isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Não se entregue àquilo que pode te destruir, tanto o homem quanto a mulher. As amizades, os vícios, o comportamento, não se entregue àquilo que pode te destruir. É o primeiro princípio que o texto coloca aqui. E no versículo 4, né? Não é próprio dos reis, Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Olha o que ela está falando aqui. Não é próprio de um rei, né? E nós, como filhos de Deus, filhas de Deus, somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta. Então, ele está falando, nós, como filhos do Rei do Universo, nós, como filhos de Deus, não é próprio para os filhos e filhas dos reis, né, se envolverem com aquilo que é ilícito, com vícios. E ele usa aqui na expressão do vício, o vício que é mais comum, que é a bebida. Então, o texto aqui no versículo 4, ele fala, não é próprio dos reis, né, nem das rainhas, nem das princesas, né, quem faz parte
do reino de Deus, não é próprio beber vinho, nem dos príncipes ou das princesas desejarem bebida forte. Não é próprio se envolver com o vício do alcoolismo. Isso deve ser deixado de lado, porque ele é o mais comum, o mais simples e vai ser uma porta aberta para muitos outros problemas que vai trazer degradação ao ser humano, a começar da ausência da consciência, que vai diminuindo à medida em que o alcoolismo vai ficando mais forte. E o próprio texto também diz isso. Olha o versículo 5, o que diz aqui? Provérbios 31, 5. Para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito dos aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito. Então, observe aqui, de quem é próprio o vício da bebida, que, como eu já disse, vai ser a primeira porta para outras questões muito piores do que isso. Então, a bebida forte, a bebida alcoólica, é própria daqueles que perecem e daqueles que são amargurados de espírito. E aí vem a questão que eu coloquei. Quem é amargurado de espírito? Aquele que está numa situação de abuso, aquele que está sendo oprimido, aquele que esqueceu o seu valor diante de Deus, aquele que deixou que a sua autoestima se rebaixasse tanto que ele está esquecendo que é filho de Deus, que é filha de Deus. E isto não pode acontecer. A pessoa tem que lembrar que ele ama a Deus sobre todas as coisas. E como filho de Deus, como filha de Deus, ele tem que se comportar, né, de uma maneira condizente a essa realeza divina. Porque Deus ama você de um modo tão especial que deixou todos os caminhos e todas as indicações para que você nunca se sinta desamparado ou desamparada. Deus ama você, está presente na sua vida todos os dias. Então, quem se envolve com bebidas alcoólicas, o texto aqui fala, a bebida forte é para quem perece e para os amargurados de espírito. Olha o versículo 7, o que diz, né? Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e das suas fadigas não se lembrem mais. Ou seja, a pessoa bebe, a pessoa se envolve com bebidas alcoólicas e com outras drogas para esquecer os seus problemas, esquecer as suas fadigas, né? Esquecer da sua pobreza espiritual, esquecer daquilo que está incomodando, daquilo que está maltratando, esquecer da inferioridade da sua baixa autoestima. Só que isso só piora a situação. Como resolver essa questão? Voltando ao que Jesus fala, voltando ao grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e com todas as tuas forças. Ou seja, ter a consciência que, em primeiro lugar, eu não posso ter um comportamento que vai ofender o meu Deus. E o segundo mandamento, amar o próximo como a mim mesmo. Então, para poder amar ao próximo, primeiro eu tenho que amar a mim mesmo. Eu não posso assumir uma postura que me traga prejuízo. Se alguém está me oprimindo, se alguém está me maltratando, se alguém está me incomodando, se eu tenho um problema sério que está me levando a uma adversidade muito grande, eu não posso piorar o problema. Eu tenho que buscar solução. E em quem? Em Deus que me ama, em Deus que cuida de mim, em Deus que me protege como a menina dos seus olhos, porque sabe que eu sou uma parte sensível. E Deus está cuidando de você. Deus está olhando por você. Então, não se entregue àquilo que vai trazer prejuízo pessoal e ainda vai ofender a Deus. Mantenha a sua integridade, o seu amor a Deus, porque o amor dele por você é tão grande que ele se entregou na cruz para que você pudesse ser restaurado pelo poder do Espírito Santo. Então, se mantenha no amor de Deus, seja guiado, guiada pelo Espírito Santo, resista
ao desejo do mal que está querendo trazer ainda mais prejuízo para a sua postura pessoal. E desta maneira, você possa viver segundo a vontade de Deus, dentro do amor de Deus e debaixo dos cuidados de Deus, porque Deus ama você de um modo muito especial. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Eu peço a ti, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja alcançando neste momento todos aqueles irmãos e irmãs que precisam do seu auxílio, do teu amor, da tua presença, da tua restauração e da tua orientação. Pai, que o Senhor conceda da tua paz e que todos tenham a sensibilidade de ouvir a tua voz. Eu oro como ministro do Evangelho, pedindo as tuas bênçãos sobre todos eles, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia, em nome de Jesus.